Mercado da bola, o Corinthians negocia com um jogador além do Victor Sá para a ponta. Então pode pintar aí o Victor Sá, pode pintar outro, ou até os dois ou nenhum. O Victor Sá, eu já havia trazido aqui no canal que o Corinthians queria o Victor Sá, vocês lembram? Quem vai lembrar aqui no canal, isso aí faz algumas semanas. E na semana passada veio a negociação, mas por quê? Porque o Victor Sá era um contato que o Corinthians havia feito, um jogador que havia sido oferecido. O Corinthians, beleza, vamos analisar. Foram analisadas situações dele. Só que o Corinthians priorizou outros, o Biel, priorizou o Mantuan, né? Priorizou... Qual o mais recente que teve de beirada de campo? Aí vocês podem me ajudar. Teve mais jogadores além do Biel, do Mantuan, o Pedrinho. Depois vocês me recordem. Teve um outro jogador que o Corinthians negociou. O Elinho. O Elinho, o Corinthians tentou. Entendeu? E aí o que acontece? Nenhum, né, o Sanabria, né? Nenhum desses deu certo. Nenhum desses, Victor Sá e Vitinho. Não, os caras têm mais de 30 anos. Tentam bater o Sanabria, o Lucas Ribeiro. O Rony, o Rony, bem lembrado, o Rony. Então, assim, o que aconteceu? Como não deram certas essas negociações, eles foram para cima do Victor Sá. Então, por exemplo, o Vitinho também, eu falei com o staff do Vitinho, que confirmou para mim, e eles ficaram muito alegres com o contato do Corinthians, tá? Eles só negaram que o Vitinho tinha sido oferecido, eles falaram para mim que foi o Corinthians que procurou, e no Corinthians falam que foi oferecido, mas eu tive a prova dos dois lados que o Corinthians procurou o Vitinho lá atrás. Então eu não duvido que esse outro clube brasileiro que concorre com o Fluminense possa ser o Corinthians. Não duvido. Porque assim como o Victor Sá, que não era a primeira opção e acabou agora se tornando uma opção viável e de uma negociação que está acontecendo em uma discussão de valores, o Corinthians oferece um valor que não está muito distante que o time, o Krasnodar pediu. E também uma tentativa de empréstimo. Então a negociação está acontecendo. E com o Vitinho também pode acontecer, tá? O Carlos Vinícius também foi, né? Também foi oferecido. Então, assim, por que tá difícil de contratar? Porque tá contratando sem dinheiro, velho. Entendeu? Tá contratando sem dinheiro. Tá contratando sem dinheiro. Né? Tá contratando sem dinheiro. No Corinthians Victor Sá e mais um. Então, assim, vamos tentar fazer um quebra-cabeça aqui. Me passaram que o Corinthians negocia com outro ponta que não é o Victor Sá. Aí eu falei assim, mas o Victor Sá desistir? Não. Se o Victor Sá fechar, o Corinthians ainda vai tentar esse outro. Pode vir os dois. Cara, eu sei que tem gente que às vezes fala, assim é fácil ser jornalista, mas o jornalista não pode inventar. Eu tenho que falar todas as possibilidades. Pode vir os dois, pode vir um só e pode não vir nenhum. Porque o Corinthians negocia de uma forma limitada, entendeu? O limite do cartão de crédito é pequeno. O clube está quebrado. Entendeu? O clube está quebrado. Então fazer o quê? Se der certo o Victor Sá e o outro, vem os dois. Senão vai vir um só. Ou nenhum. Se não der certo nenhum, que agora, né? O Corinthians esteve perto de contratar o Biel. Entendeu? Se fosse o Augusto Melo, o Corinthians tinha contratado o Biel. Porque o Augusto Melo deixa pro próximo que se lasque o mundo. Entendeu? Não foi isso que o Duílio fez e ele fez igual? Não foi? Deixa o Rojas para um, deixa o Coronado para outro e assim vai, é bomba atrás de bomba. Aí, eu trago uma informação no Blend que o Corinthians negocia com outro ponto além do Victor Sá. Aí surge a informação do Vitinho. Que o Fluminense está tentando contratar o Vitinho, mas tem um clube brasileiro que é concorrente. O Sanabria seria fantástico, jovem, né? Jovem, argentino, seria lindo, né? Não que o Sanabria é lindo, né? Até porque ele é feio pra caramba, mas seria uma linda contratação. Eu gostei da coletiva do Osmar Stabile, tá? Eu já vi gente criticando. Eu achei críticas extremamente pesadas. Sabe, na época que o Augusto dava as coletivas dele, né, o próprio Duílio, ninguém falava nada. E eram absurdas as coletivas.
eram absurdas. E eu acho, inclusive, que quem está criticando o Osmar Stabile, eu acho que não teve discernimento para entender a coletiva. Primeira coisa que eu quero desejar aqui é os parabéns também ao novo assessor de imprensa do Corinthians, o Vinícius. Não o conheço. Qual é o primeiro elogio que eu quero fazer em relação ao Corinthians e que vai ao assessor novo do Corinthians? Não foi uma coletiva muito longa. Eu, como jornalista, eu tenho que opinar sobre isso. Porque se tem uma coisa que eu participei na minha vida, é a entrevista coletiva. Diariamente, eu participava de entrevistas coletivas, no mínimo 15 anos seguidos da minha vida, estando todo dia numa coletiva. Todo dia, porque naquela época você cobria o treino e tinha uma ou duas coletivas, uma no mínimo. Cara, e era um saco as entrevistas anteriores de Augusto, de, sabe, pá, aqui é da rádio pipipipipipipopó, aqui é do canal pipipipipopó, aqui é do não sei o que, e começavam aquelas perguntas repetidas. Eu fico pensando, por que a assessoria não pode intervir e organizar isso? Não tem medo da lacração, de falar que é ditadura? Vocês têm medo de tudo também? Cara, hoje foi na temperatura certa. Sabe? Cada um dos veículos grandes perguntaram, depois, meu amigo, porque não dá para ficar deixando todo mundo que comparecer, não dá para todo mundo perguntar. Na minha época não era assim. Hoje, eu quero elogiar aí o assessor de imprensa do Corinthians, porque, cara, eu até falei, quando ele falou assim, ó, encerrou. Aí o Stabile falou, não, mais um pouquinho. Eu falei, pronto, vai passar do ponto. Até agora tá tudo bem, vai passar do ponto. Mas aí deu tudo certo, foram só mais 2 ou 3 perguntas. Meu irmão, tem que ter um período, tem que ter um tempo. Eu gostei das respostas de Osmar Stabile. Eu vi gente dizendo, pô, o cara não entendi o que fala. As perguntas. Filho, desculpa, você não tem discernimento. Você não tem discernimento. Desculpa. Até porque discernimento, até porque sabedoria, aquela que Salomão pediu para Deus, sabedoria que vem de Deus, não se aprende em bancos de faculdade. Desculpa. O entendimento que eu tive em relação ao Osmar Stabile foi ele, que é direito dele, fugir da pergunta. Eu não entendi que ele não sabia o que estava falando. Pelo contrário. Eu entendi que as perguntas que ele não respondeu do jeito, talvez, que aquele que estava fazendo a pergunta queria que ele respondesse, não aconteceu, porque ele foi esperto para fugir. Ele não criou polêmica. Vou te dar um exemplo. Augusto Melo chegou para mim um dia e falou assim, eu vou me reunir, tá aqui no meu zap, eu vou me reunir com os caras da Emirates. Aí eu dei a informação. Ó, Augusto vai se reunir com os caras lá em Londres. Foi ele que falou para mim. Tudo bem que aí depois aumentaram, falaram que eu falei que tinha fechado com a Emirates, potencializaram, né, uma maldade terrível. Mas o que eu falei é que ele ia se reunir porque o Augusto me falou. No dia seguinte, numa entrevista, ele falou, isso é mentira, é fogo amigo. Cara, eu chamei o Augusto, tenho liberdade para falar, se ele estiver me assistindo um dia, alguém fala isso para ele, ele sabe, é a pura verdade, eu sou transparente. Isso daí ele nunca vai poder reclamar de mim. Eu falei, pô, você tinha 1000 maneiras para desmentir a informação que você me deu e você foi falar que era mentira e fogo amigo, você sabia que a torcida agora tá me xingando? Como é que vai ficar isso? Agora, o que o Osmar Stabile fez? O Osmar Stabile fugiu de polêmica, de perguntas que poderiam colocar ele numa situação super difícil e ele ia ser o centro das críticas. Por exemplo, Memphis Depay. Você acha que o Osmar Stabile... Você imagina se o Osmar Stabile, antes de um jogo contra o Palmeiras, em que ele precisa muito do Memphis, em que o Dorival Júnior vai ter pela primeira vez Memphis, Yuri e Garro, você imagina o Osmar Stabile dizendo assim, sim, queremos baixar o salário dele, sim, confirmo para você, vamos reduzir geral, vamos cortar. Vou chegar a ele e falar, meu irmão, tu ganha muito, tu é um Zé Ruela, tu vai fazer um gol desde março, você tem que baixar essa parada aí, meu irmão. Ele ia falar isso na coletiva. É isso que você queria ouvir. Cara, ele para mim, ele foi perfeito na resposta. Porque ele
não confirmou a informação, mas também não chamou de mentiroso ou fogo amigo, igual o Augusto fez, quem deu a informação. Né? Em mata-matas de Copa do Brasil, oitavas de final para decidir quem avança para as quartas de final da competição, o que renderia uma grana no bolso e talvez até uma autoestima diferente, uma virada de chave. Sempre quando você enfrenta o seu rival, você tem os dois lados da moeda, né? Ou você implode uma crise, ou você pode provocar isso no teu arquirrival. E o Corinthians venceu esse mesmo Palmeiras há não muito tempo, nas finais, nas duas finais do Campeonato Paulista, sagrando-se campeão estadual, que valeu muito mais do que um mero título regional. Né? Você bater o seu arquirrival que conquistaria ali um inédito tricampeonato. Aliás, inédito não, né? Porque isso aconteceu, mas há quase 100 anos. Né? Então, na era moderna, seria a primeira vez que isso aconteceria. O Palmeiras vencendo esse tricampeonato. O Corinthians, né? Tem esse tri lá de 17, 18 e 19 sob comando de Fábio Carille. E o Corinthians interrompeu esse tricampeonato da maneira como foi, né? Com o Yuri fazendo gol lá no Allianz Parque, com o Memphis subindo na bola no jogo da volta na Neoquímica Arena, Hugo Souza pegando o pênalti do Rafael Veiga, aquelas finais que nenhum torcedor esquece. Pois bem, só que agora vem dois confrontos em um momento completamente distinto. O Corinthians mudou de técnico, o Palmeiras veio da Copa do Mundo de Clubes também, com uma certa frustração, o Estevão e o Richard Rios foram embora, então tem muita coisa envolvida e até para a sequência do próprio Palmeiras e também do Corinthians sob comando de Dorival Júnior, ainda com desconfiança. Cara, uma classificação, ele chancelaria o trabalho do Dorival para a sequência, ele daria uma moral assim absurda, ao passo que, né, uma eliminação poderia gerar uma crise, né, e até, sei lá, né, talvez até encerrar o trabalho do Dorival. É realmente 8 ou 80, não tem como ser diferente. Claro, tudo depende das circunstâncias, né, mas serão dois derbys aí incríveis nas próximas 2 semanas. O Corinthians vai ter força máxima, né, depois de Garro lesionado, voltou, férias, bababá, o Yuri 50 dias fora, o Memphis com toda aquela polêmica, bababá, pois bem. O trio tá de volta, não só o trio, né? O restante do time, o Dorival tem todo mundo à disposição. Então, assim, será o que o Corinthians tem de melhor. A questão é, qual é esse time? Que postura terá esse time? Será o time do clássico contra o São Paulo? A gente espera que não. Será o time do jogo contra o Cruzeiro, né? Em que pelo menos encarou bem de uma forma defensiva, especialmente aquele jogo, mas agora com poderio ofensivo a ponto de poder sim, quem sabe, vencer o jogo e precisar, porque depois a decisão será no Allianz Parque. A gente está falando de um mata-mata em que você precisa estabelecer vantagens. Enfim, será um grande jogo. Nessa terça-feira eu vou fazer o vídeo, né, da terça para quarta, com muito mais informações detalhadas a respeito do jogo. A arbitragem, ela foi definida pela CBF e os caras gostam de uma complicação, mas gostam, né? Eu cheguei à conclusão que eles gostam de se complicar. Eu sei que um derby, ele tem um tamanho de jogo que, obviamente, qualquer árbitro que você designasse iria gerar uma contestação aqui ou ali. Agora, o Wilton Pereira Sampaio no campo e Braulio da Silva Machado no VAR, realmente os caras querem se complicar e não sabem como. O Wilton, ele apitou 2 derbys, uma derrota do Corinthians para o Palmeiras no Brasileiro de 23 e uma vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, aquele jogo da cabeça de porco, por exemplo. Então, talvez tenha essa última boa lembrança, mas não lembro dele ter interferido, né, na arbitragem nesses 2 jogos, né? Enfim. Mas ele é um árbitro complicado, né? Ele é um árbitro que acomoda, é um árbitro, sabe, que apita do jeito dele. Enfim, embora seja um cara de 2 Copas do Mundo, eu não gosto do estilo de arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. É FIFA, tem moral, tem respaldo, mas enfim. Agora, o que mais me preocupa é o VAR. A gente está falando do Braulio da Silva Machado, que é um árbitro muito complicado, gente. Ele tem algumas confusões relacionadas à regra do jogo, a aplicação da interpretação da regra do jogo. O Braulio é o cara da final da Copa do Brasil de 2022, em que a bola bate no braço estendido do Léo Pereira e ele fica dizendo que a bola bateu na barriga. Isso só para lembrar um lancezinho. Ele estará no VAR. Por que ele vai estar no VAR? Um árbitro que já apitou até final de Copa do Brasil.
Porque ele foi sendo afastado sistematicamente, ele foi sendo criticado, ele foi tendo problemas no campo, que os caras agora, para não deixar de pagar uma taxa, para não deixar ele desempregado, ele tá na cabine do vídeo, para ver se ele erra menos. E vocês acham que um cara que tem problemas de leitura de jogo, de interpretação da regra, vai apitar melhor estando no VAR? Bom, está posto. Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado vão apitar este primeiro derby na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira. O presidente interino, o Osmar Stabile, chegou, rapaziada. Eu tava assim... Por que eu quero dizer isso? Porque ele deu uma coletiva e eu assisti atentamente e ele explicou sobre várias situações, né, fez uma análise da gestão, mas eu tava... uma impressão que eu tenho. Eu tava olhando o Stabile meio de fora, assim, e pensando, cara, me parece um cara que está preocupado em resolver a situação do clube, um clube que está vivendo toda essa turbulência política, administrativa, financeira. Ele é o primeiro vice, né, do Augusto Melo, mas já tinha alegado que não participava da gestão e está lá para apagar um incêndio, né? O cara foi chamado e ele, obviamente, como um bom corintiano e presente na vida política do clube, foi lá e começou a pagar conta, disse, a gente não tem, um pouco mais realista até, a situação é complicada, tem uma dívida do Profut que eu preciso pagar até sexta-feira, tem os salários aqui que eu preciso, as premiações que eu preciso botar em dia e tudo mais, o Corinthians está numa situação delicada. Achei até muito mais transparente e pé no chão do que o próprio Augusto, né, que chegava dizendo o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo, e a gente sabia que a realidade era um pouco diferente. Agora, o que me impressionou nessa entrevista coletiva é que ele se colocou politicamente. Eu não via isso do Stabile até então. Ele simplesmente chegou e disse, eu quero ser presidente do clube. Por que eu estou falando isso? Porque em várias respostas ele disse o seguinte, iniciamos uma reconstrução e esse trabalho precisa ser continuado. Ele bateu muito nessa tecla. Se o Conselho Deliberativo quiser e me der o apoio, continuarei aqui. Por quê? Porque dia 9 de agosto, vocês sabem, tem a Assembleia para que o Augusto retorne ou não. Confirmado o impeachment, se ele tiver o apoio do Conselho, ele permanece como presidente até a realização de uma nova eleição. E ele me pareceu empenhado em fazer isso. Falou a todo instante que é um primeiro vice, né? Ou seja, o que ele ia fazer? Ia virar as costas para o Corinthians por conta de declarações do Augusto, né, e tudo mais. E ele foi um cara escolhido pelo Augusto. Então, assim, mas ele não participou da gestão. Falou o tempo inteiro que você não faz nada sozinho, dando a entender que o Augusto centralizou muito, ficou muito nele, né? E ele tinha 2 vice-presidentes que não participavam da gestão e que ele entende que ele precisa continuar o trabalho, que não deixaram ele fazer isso, que ele queria ter participado e ele não conseguiu, que tem muita coisa para ser feita, que ele iniciou um processo, que o Corinthians não precisa virar SAF, que tem recebíveis, mas precisa organizar, que você não pode fazer planejamento sem recurso, que o fluxo de caixa estava comprometido em maio, junho, julho. Por quê? Porque você, quando recebe valores antecipados, né, da Liga Forte do futebol, por exemplo, né, você recebe lá um montante em janeiro e a outra em dezembro. E no meio do ano você faz o quê? Como é que você vive? Então você tem que se planejar para isso.